nós estamos também com a campanha de oração de 9 às 10, provavelmente eu devo entregar a palavra mais cedo. Então os irmãos devem saber que assim que eu entregar a mensagem de orar, os irmãos que estão participando já vêm, participam da ceia complementar. Amém? Irmãos, então nessa tarde, meditando na palavra do Senhor Deus, eu fui atrás do significado que seria primícias. Hoje, no primeiro domingo do mês, geralmente a gente separa na parte da manhã a ceia do Senhor e na noite a gente presta esse culto de louvor e oração a Deus e também voltar para primícias. Então, o que significa primícias? O pastor José aqui no início do culto, ele já abordou esse termo também em Provérbios. A primícia significa primeiros frutos, os primeiros resultados da colheita, os primeiros elementos de algo. Ou seja, nós acabamos de ler aqui em Êxodo 23, que o Senhor, Ele dá uma orientação, Ele fala assim, olha, 3 vezes no ano celebrareis festas. Em Israel são comemoradas 7 festas. A primeira festa, a Páscoa, celebra a libertação do povo de Israel. A segunda festa, a festa dos pães ásperos, aquele pão que se fermenta. A terceira festa, denominada como festa das primícias. A quarta festa, festa das semanas, ou Pentecostes. A quinta festa, festa das trombetas. Sexta, dia da expiação. E fechando, a festa dos tabernáculos. E cada festa dessa tem um significado. Então, quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor Deus, que o Senhor Deus ele começa a dar orientação a Moisés para passar para o povo concernente a primícias, nós temos que entender primeiramente o que é primícias, o que são ofertas, o que são votos, o que são ofertas voluntárias ou ofertas alçadas, que algumas pessoas conhecem. Dízimo, quando nós falamos de dízimo, é aquilo que vem da nossa renda, geralmente é os 10%. Oferta é aquilo que é voluntário. Por exemplo, o Senhor Deus me abençoou, o meu salário, eu vou tirar de uma parte, ofertar ao Senhor, uma oferta voluntária. Mas tem a primícia. As primícias, como nós acabamos de ler, eram os primeiros frutos que eram colhidos. Ou seja, eu vou plantar na minha terra e ali os frutos vão dar frutos. Muitos conhecem aqui na nossa região manga, banana. Então tudo que você planta na sua terra é como se você retirasse aquela primeira colheita. Que mora na roça ou já morou, conhece, sabe que quando vem aquela primeira colheita, muitas das vezes vem os frutos bonitos, vem os frutos vistosos, bons para se alimentar. Então, quando o Senhor Deus fala para aquele povo, olha, o primeiro fruto vocês trazem para a minha casa. Por quê? Porque o povo de Israel, quando a gente pega ali a separação dos bens, das terras de Israel, o Senhor Deus ele fala para a tribo de Levi, olha, vocês não terão herança, vocês não terão terras, porque eu serei a sua herança, eu serei a sua herdade. Ou seja, o que os sacerdotes, os levitas viviam, era aquilo que o povo trazia para o templo. Então, quando o Senhor dá essa ordenança de, olha, trazer os primeiros frutos, a primeira oferta, a primícia de tudo, os seus frutos, o Senhor está falando assim, olha, eu abençoei vocês, agora vocês também irão abençoar outros. Então traz os frutos. E nessa primeira festa que nós vemos, que é a festa da Páscoa, simboliza a libertação. Então aí vai o primeiro motivo no qual nós devemos dar as nossas primícias para Deus. O Senhor Deus, Ele nos libertou. Ele nos libertou de uma vida de pecado. Ele nos libertou da opressão do maligno. Ele nos libertou do mal. Por isso nós somos gratos a Ele. Por isso nós rendemos graças a Ele. Por isso nós vamos separar o nosso melhor, o nosso primeiro para Ele. E vamos oferecer para Ele. Segundo motivo pelo qual nós devemos dar primícia ao Senhor
considerados como uma entidade filantrópica, que é sem fins comerciais, mas aqui nós ainda pagamos conta de água, conta de luz. Então, o seu dízimo, aquilo que você apresenta para Deus, os seus 10%, não fica retido, não. É tudo utilizado para a obra do Senhor, a iluminação, a limpeza, tudo isso tem resultado. E a gente também ajuda em quê? Em questão de missões. Então tenha ciência de uma coisa: o seu dízimo, a sua oferta, não é para o homem, é para Deus. É para Deus. E tenho certeza que Deus, Ele lá no alto dos céus, Ele contempla o seu coração. Ele contempla a sua boa vontade de contribuir, de devolver, porque na verdade o dízimo a gente não está dando para Deus, a gente está devolvendo aquilo que Ele já nos deu. Então qual que é a diferença do dízimo, da oferta e da primícia? O dízimo a gente devolve os 10%. A oferta é o que eu te contrato. Por quê? Porque o Senhor Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tão bondoso por nós. Ele é tão bondoso que no capítulo 25 fala assim: olha, então falou o Senhor a Moisés dizendo: olha, fale aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Ou seja, o Senhor mais uma vez dá a instrução de Moisés para falar do povo. Só que aqui tem um detalhe: aqui o Senhor Deus, Ele não obrigou. O Senhor Deus, Ele não obriga cada um de nós a oferecer aquilo que nós temos. Mas o Senhor, Ele é justo. Mas o Senhor, Ele é justo. Se nós damos, se a gente oferece de bom coração, o Senhor recompensa em 30, 60 e 100 vezes mais. E aqui eu não estou pregando sobre prosperidade, não, irmãos. Eu estou pregando sobre um Deus que Ele é justo. E Ele dá muito mais daquilo que a gente merece, do que nós pedimos, do que nós pedimos a Ele. Ele dá muito mais. Então, versículo 3: essa é a oferta alçada que recebereis dele: ouro, prata e cobre. Vamos lá, exemplos na palavra do Senhor Deus. Um exemplo de uma oferta alçada: Salomão, quando ele vai ali inaugurar o templo, a palavra de Deus nos fala assim que ele pega vários animais e ele oferece sacrifício a Deus. E o que acontece? O Senhor Deus, na mesma noite, aparece para Salomão e fala assim: olha, Salomão, pede o que você quiser. Imagina o próprio Deus chegar para mim e para você e falar assim: olha, pede o que você quiser, eu vou lhe entregar. Muitos querem receber, muitos querem dizer: ei, Senhor, eis-me aqui, me abençoa, me dá. Mas na hora de estender a mão, o coração fecha, as mãos se fecham. Eu não estou falando aqui para vocês tirar o seu salário todo e entregar na casa do Senhor Deus, não. Misericórdia, não é isso. Uma oferta alçada é uma oferta que vem de dentro do seu coração. É uma oferta de gratidão e é voluntariamente. Aleluia. Você não é obrigado, mas tem certeza, se você fizer isso de coração, a palavra do seu Deus, ela é justa, ela é fiel e ela é verdadeira. Ela fala para o Senhor: olha, Ele vai te abençoar na sua casa, vai te abençoar na sua família, vai te abençoar na sua saúde, em todas as áreas. O Senhor Deus, Ele vai te abençoar. Então, primeiro ponto: as primícias não são dízimos nem ofertas alçadas. As primícias é a primeira parte dos frutos. Mas como que eu posso dar frutos se eu não tenho terra, se eu não posso dar plantação? É muito simples. De manhã, o Rogério estava com uma caixinha. Ali ele tem vários alimentos que você pode trazer: arroz, feijão, fubá, aquilo que tiver no seu coração. Por exemplo, pegar um papelzinho, se tiver lá escrito arroz, amém. Se tiver escrito feijão, café, mas aquilo que tiver no meu coração de dar, pode ter um papel lá, mas Senhor, vou levar 2 mantimentos, amém. O Senhor Deus é muito sagrado da sua sinceridade. O que chamou a atenção de Jesus não foi aquelas ofertas altas dos fariseus, dos publicanos, não. O que chamou a atenção de Jesus
nossa adoração. Quer um exemplo livro disso? Quando Jesus está ali reunido na casa de Simão, de repente a palavra do Senhor nos diz que uma mulher, ela pega um vaso de alabastro, ela vai e quebra aquele vaso, derrama sobre Cristo, e ali a palavra do Senhor nos diz que ela começa a beijar os pés de Jesus, e a palavra do Senhor nos diz que ela começa a chorar aos pés de Jesus, e ali a palavra do Senhor nos diz que ela começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, e ali ela presta uma adoração sincera, uma adoração verdadeira. Sabe por quê? Um vaso de alabastro não era um vaso comum, não. Um vaso de alabastro não era algo que você conseguia com um dia de serviço, não. O valor de um vaso de alabastro poderia demorar até um ano para você conseguir comprar. Mas aquela mulher, ela quebra princípios, ela quebra protocolos. Sabe por quê? Aquelas pessoas que estavam em volta julgavam. Fala assim: olha, por que você não quebrou, não pegou esse vaso e vendeu aos pobres? Mas Jesus fala para aqueles homens: olha, os pobres estão sempre aí, vocês podem me ajudar sim. Mas o que essa mulher fez foi uma adoração sincera. E ali o Senhor, ele olha para aquela mulher e fala: seu filho, seus pecados são perdoados. E mais, onde que for pregada a minha palavra, as boas novas, será testemunho disso. E olha essa palavra se cumprindo hoje. A palavra não menciona o nome dela, mas aqui o Senhor Jesus, ele declara: olha, por esse feito que você fez de coração, de ter quebrado esse vaso de alabastro, ter derramado nos meus pés, isso vai ser um memorial. E onde que passar a minha palavra, será ministrado sobre isso que você fez. E agora o Senhor, ele vira para aqueles homens e fala assim: olha, é costume, todas as vezes que a gente chega no local, a gente pegar, lavar os pés. É costume, quando a gente chega no local, de saudar o hóspede santo. É costume de chegar no local de ungir. Mas vocês não fizeram nada disso. Mas olha essa mulher, desde o momento que ela chegou, ela veio por debaixo da mesa. Desde o momento que ela chegou, ela não cessa de beijar os meus pés. Desde o momento que ela chegou, ela não cessa de me adorar. E agora eu digo para vocês: se porventura um homem que deve 500 dinheiros e outro deve uma quantia maior, se essas duas dívidas forem perdoadas, imagine agora a quem foi mais perdoado. Eles respondem: aquele que tinha dívida maior. Então o Senhor Jesus fala assim: olha, pois é, vocês declaram essa mulher como pecadora, e os muitos pecados dela foram perdoados. Os muitos pecados dela foram perdoados. Então a segunda coisa que eu sei, que quando nós honramos a Deus, a Cristo, com as nossas primícias, com a nossa adoração, e o Senhor se agrada, o Senhor, ele muda situações. Vamos ver o exemplo de Ana. Ana era estéril, não podia ter filhos. E agora Ana, ela, com o coração angustiado, ela sobe ao templo, ela começa a orar, a ponto dela nem conseguir mais falar, só balbuciar, a ponto dela nem conseguir mais pronunciar palavras. Mas o que Ana faz? Ela entrega o seu coração totalmente a Deus, aquele que pode resolver todas as coisas. E ali ela faz um voto: Senhor, se o Senhor me der um filho, varão, quando ele crescer, eu vou entregar na tua casa. E aí o Senhor falou assim: então tá bem. É boa essa palavra, eu me agrado. E o Senhor Deus, ele se agrada quando a gente faz um voto de coração. O Senhor se agrada quando a gente entrega algo nas mãos dele. E eu vou contar aqui um testemunho rapidamente. Estava no segundo desemprego, enviava comigo, fazia entrevistas, ia em uma empresa, ia em outra, e as portas pareciam fechadas. E buscando a Deus, orando, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus a solução, porque a gente é ser humano.
Deus, que a gente está pregando, que a gente não passa por prova, que todos nós passamos por prova. Eu não sou melhor que ninguém, pelo contrário. Ai de mim, se não for misericórdia do Senhor. E ali eu buscando a Deus, Senhor Deus, tem misericórdia, abre as portas. E era a última parcela do segundo desemprego. E o Senhor Deus sempre falando: olha, eu sou Deus de providência, eu sou Deus que abre porta. E eu confiando, mesmo que o meu lado humano querendo dizer para mim: olha, as contas estão chegando. Mesmo que o meu lado humano dizendo para mim: olha, você é o homem da casa, você tem que assumir, você tem que pagar as contas. Mesmo que o meu lado humano querendo colocar medo em mim, porque a gente é ser humano, a gente é carne e osso, mas eu sempre crendo no Senhor. Aleluia. E um certo dia o Senhor, Ele permite que uma empresa liga para mim. Eu tinha mandado um currículo, essa empresa me liga. De repente eu me deparo com uma sala cheia de pessoas, mais de 10 pessoas. E ali o Senhor Deus, Ele vem falando comigo. E eu olhando para aquela situação, pensando assim: é só Deus na causa mesmo. Porque ali tinha pessoas bem mais preparadas, vamos dizer assim, com um currículo bem melhor do que o meu. Pessoas que já tinham atuado na área que estava na vaga. Pessoas que já tinham até mesmo cargos de gestão. Eu pensei: é só Deus. É só o milagre de Deus mesmo. E ali de repente eu orando a Deus, em pensamento, e lá eles fizeram uma situação que a gente tinha que apresentar uma empresa, como se a gente fosse uma empresa e tivesse que apresentar. E era de duplo. E olha a prova, irmãos. A dupla que seria a minha, a pessoa ia embora. Eu fiquei sozinho em Deus. Eu falei: pronto. Mas glória a Deus, Deus está no controle. Deus está no controle. E de repente ali, mesmo a minha dupla indo embora, eu ficando só, apresentei, fui direitinho. Passou os dias. De repente eles me ligam, mandam mensagem, pedem para me voltar lá. Só que ainda não tinha falado, não tinha passado nem nada. Fui na segunda vez, conversei. Teve outras pessoas que passaram para a segunda fase. Mais uma vez voltei para casa. Me manda uma mensagem, terceira vez. Aí agora eu vou conversar com uma pessoa que era gestor e também com o presidente da empresa. Aí eu converso, irmãos. E nisso, faltando poucos dias para mim receber a última parcela. De repente, estou na minha casa. De repente, a minha esposa está ali com o coração aflito. O que nós vamos fazer? Eu só falo com ela: Deus está no controle. Deus é Deus de providência. Deus é Deus que não deixa faltar nada. Tenho certeza que todos nós que estamos aqui hoje, nós almoçamos, nem que seja um arroz, nem que seja um feijão, nem que seja um pedaço de carne. Deus, Ele tem provido. E aí pela quarta vez, eu até pensei assim: Senhor, que processo é esse? Mas de repente no celular chega a mensagem: olha, é para você vir tal dia e tal hora. Tudo bem, fui lá. Eu até pensei assim: não, outra pessoa passou, eles vão só falar assim: olha, obrigado por ter feito o processo, tudo direitinho. Mas quando eu chego lá, irmãos, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. E eu lembro que no dia da apresentação, ao invés de eu falar assim: olha, obrigado a todos, eu falei até amém, meu ano, no dia da apresentação. Eu estava tão nervoso, mas Jesus é maravilhoso. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu fiz 4 meses que estou trabalhando nessa empresa. Então eu digo para vocês: vale a pena ser fiel.
Pai querido amado, continue nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. E que o Espírito Santo do Senhor venha, Pai querido amado, completar essa palavra em cada coração, em nome de Jesus. Amém. E agradeço por dar em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus.